Você já saiu de um encontro com amigos, gente que você gosta, que escolheu ter por perto, e mesmo assim chegou em casa sentindo como se alguém tivesse arrancado algo de dentro de você? Não é cansaço físico, não é sono, é uma espécie de vazio silencioso que se instala no peito, como se cada conversa, cada sorriso, cada presença ao redor tivesse cobrado um pedágio invisível da sua energia. E o pior, você não entende por quê, porque na teoria deveria ser o contrário. A gente cresce ouvindo que ninguém é uma ilha, que conviver é saudável, que isolamento é sinal de problema. Então, quando o simples ato de estar entre pessoas te esgota mais do que um dia inteiro de trabalho, a primeira coisa que você sente não é curiosidade, é culpa. Você começa a se perguntar o que há de errado com você, porque todo mundo parece recarregar no convívio social enquanto você precisa de horas, às vezes dias, para se recompor depois de uma tarde no shopping com alguém. E aí vem o julgamento. Às vezes dos outros, mas quase sempre o seu próprio. Eu sou antissocial. Eu sou difícil. Eu não sei aproveitar as coisas. Você se força a ir, se força a ficar, se força a sorrir com naturalidade. E quando finalmente está sozinho, trancado no quarto com o celular no silencioso e a luz apagada, respira fundo como quem volta à superfície depois de ficar tempo demais debaixo d'água. Mas e se essa exaustão não for um defeito? E se o problema nunca tiver sido você, mas sim o que acontece dentro da sua mente enquanto você está com outras pessoas? Isso é o que te disseram a vida inteira. Que gostar de ficar sozinho é estranho. Que precisar de silêncio depois de socializar é exagero. Que se você realmente gostasse das pessoas, estar com elas não seria tão pesado. Mas está errado. Tudo isso está profundamente errado, porque existe algo que a maioria ignora completamente. Enquanto você conversa, seu cérebro não está apenas processando palavras. Ele está lendo microexpressões, interpretando tons de voz, antecipando reações, calibrando o que é seguro dizer, monitorando se você está sendo aceito ou rejeitado. Para quem tem um sistema nervoso mais sensível, cada interação social é como rodar 10 programas ao mesmo tempo num computador que já está no limite. Não é fraqueza, é excesso de processamento. E o que te drena não é a presença dos outros. É tudo o que você faz internamente para sobreviver a essa presença. É a performance silenciosa, o monitoramento constante, a tradução emocional em tempo real. E hoje eu vou te mostrar 6 mecanismos ocultos que operam dentro de você toda vez que você está com alguém. 6 engrenagens invisíveis que explicam por que sua energia desaparece no contato social enquanto os outros parecem se alimentar dele. E quando você enxergar cada uma delas, algo dentro de você vai mudar. Você vai parar de se culpar e vai começar a se decifrar. O primeiro mecanismo é o tradutor silencioso. Enquanto a maioria das pessoas ouve palavras e responde palavras, você faz algo completamente diferente. Você traduz. Cada frase que alguém diz passa por um filtro interno que analisa não só o que foi dito, mas o que foi sentido, o que foi escondido, o que foi quase dito, mas ficou preso na garganta do outro. Você capta o suspiro entre 2 frases. A mudança sutil no tom de voz. O sorriso que não chegou aos olhos. Na psicologia, isso se chama processamento sensorial profundo. Seu cérebro simplesmente processa estímulos com mais camadas de análise do que a média. E você não escolhe perceber. Simplesmente percebe. É automático. É como tentar não ouvir uma música alta no cômodo ao lado. Seu sistema não tem botão de volume. Então cada encontro se torna uma avalanche de dados emocionais que você absorve, processa e carrega sem nem ter consciência disso. O segundo mecanismo é o guardião da harmonia. Você tem um radar emocional que não desliga nunca. E esse radar não serve apenas para captar o que os outros sentem. Ele serve para evitar conflito, para garantir que o ambiente continue estável. Isso se chama hipervigilância relacional. E na maioria dos casos nasce de um ambiente na infância onde a harmonia era frágil, onde o clima da casa podia mudar por causa de um tom de voz errado
ou de um silêncio carregado demais. Você aprendeu muito cedo que era mais seguro monitorar os outros do que simplesmente existir entre eles. E esse aprendizado nunca foi desinstalado. Imagine um segurança de boate que não pode sentar, não pode beber, não pode curtir a festa, porque o trabalho dele é vigiar. É exatamente assim que seu sistema nervoso opera em ambientes sociais. Você está na festa, mas não está curtindo. Está vigiando. E vigiar cansa infinitamente mais do que dançar. O terceiro mecanismo é o ator que esqueceu o próprio rosto. Todo mundo ajusta seu comportamento dependendo de com quem está. Isso é normal. O que não é normal é quando esse ajuste se torna tão automático e tão profundo que você perde a noção de quem é quando não está ajustando. Quando a máscara grudou no rosto e por baixo dela você nem sabe mais como é sua expressão natural. Alguém faz um comentário que te incomoda. Você não reage. Sorri levemente. Muda de assunto com suavidade. Por fora nada aconteceu. Por dentro, houve uma negociação inteira. Você avaliou se valia a pena discordar. Calculou a reação provável dos outros. Mediu o risco de rejeição. E decidiu, em milissegundos, que era mais seguro engolir. Isso acontece 10 vezes numa mesma noite e você está basicamente atuando durante horas seguidas. E ninguém percebe. Porque a atuação é perfeita. Justamente porque você treinou a vida inteira. O quarto mecanismo é a esponja empática. Existe uma diferença entre simpatia e empatia. Simpatia é reconhecer o que o outro sente. Empatia é sentir junto. Mas você vai além. Você absorve. A tristeza do outro entra no seu corpo como se fosse sua. A ansiedade alheia aperta o seu peito. Pesquisadores em neurociência social chamam isso de contágio emocional amplificado. Pessoas com alta sensibilidade empática têm uma ativação mais intensa dos neurônios espelho, aquelas células que replicam internamente o que observam nos outros. Agora imagine isso num churrasco com 15 pessoas, cada uma com seus dramas, suas tensões, suas máscaras. Você está absorvendo fragmentos emocionais de todas elas ao mesmo tempo. Quando você sai dali, está cheio de sentimentos que não são seus, mas que seu corpo não consegue distinguir dos seus próprios. Você precisa de silêncio não por ser antissocial, mas porque o silêncio é a única frequência onde seu sistema consegue separar o que é seu do que é do outro. O quinto mecanismo é o arquiteto de profundidade. Conversa rasa te esgota mais do que conversa difícil. Falar sobre o tempo, sobre o trânsito, sobre banalidades consome mais energia do que uma conversa honesta sobre medo, sobre propósito, sobre o sentido das coisas. Parece contraditório, mas não é. Conversa superficial exige esforço de tradução constante sem oferecer nenhuma recompensa emocional. É como trabalhar o dia inteiro num projeto que não faz sentido. A fadiga não vem da dificuldade, vem da ausência de significado. Você não é difícil, você é profundo. E profundidade num mundo raso é um tipo de solidão que pouca gente entende. O sexto mecanismo é o banco de energia limitada. Cada decisão que você toma, cada impulso que controla, cada esforço de autorregulação consome um pouco do seu estoque interno. Numa interação social, você está monitorando emoções, gerenciando expressões, traduzindo subtextos, suprimindo reações, calculando riscos, absorvendo sentimentos, tudo ao mesmo tempo. Cada operação é uma retirada do banco, e o banco não é infinito. Algumas pessoas saem de uma reunião social com metade da conta. Você sai no vermelho. Não porque é mais fraco, porque gasta mais, porque processa mais, porque sente mais. E aqui é onde tudo muda de significado. Quando você olha para tudo isso junto, o tradutor, o guardião, o ator, a esponja, o arquiteto, o banco limitado, o que você vê não é uma lista de problemas. É um mapa. É a planta de um edifício emocional que você construiu ao longo de décadas para navegar um mundo que não foi desenhado para quem sente nessa intensidade. Essa exaustão social não é sinal de que algo deu errado em você. É sinal de que tudo dentro de você
funciona com uma potência que a maioria das pessoas nem imagina. O cansaço que você sente depois de estar com gente é a prova de quanto você dá de si em cada interação. De quanta atenção, cuidado e presença genuína você oferece, mesmo quando ninguém pede, mesmo quando ninguém percebe. E talvez a coisa mais importante que você possa fazer por si mesmo não seja se forçar a ser mais social, mais leve, mais fácil. Talvez seja finalmente se dar permissão para funcionar do jeito que você funciona. Honrar os seus limites não como fraqueza, mas como inteligência emocional. Escolher menos encontros, mas mais verdadeiros. Menos pessoas, mas mais profundas. Menos tempo em grupo, mas mais tempo em conexões que realmente alimentam. Você não é antissocial. Você não é difícil. Você não está quebrado. Você é alguém que sente o mundo em alta definição enquanto a maioria assiste em resolução padrão. E isso não é um problema a ser corrigido. É uma forma rara de existir que exige mais pausas, mais silêncio, mais escolha. Mas que também permite mais profundidade, mais conexão real e mais compreensão do que se passa por trás dos olhos de cada pessoa que cruza o seu caminho. E se você chegou até aqui e se reconheceu em cada palavra, saiba que você não está sozinho nesse cansaço. Existe um número enorme de pessoas que vivem exatamente assim, em silêncio, achando que são as únicas. Mas não são. Vocês só ainda não se encontraram. Porque, ironicamente, estão todos em casa, recarregando, sendo exatamente quem precisam ser.